Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos ver sobre a arte pré-histórica no continente africano. Vamos lá! A África é o segundo continente mais populoso do mundo, com cerca de 900 milhões de habitantes. É formada por 54 países independentes e alguns territórios que lutam por autonomia, apresentando grande diversidade geográfica, étnica, cultural e política. A história da arte na África é considerada recente, devido ao neocolonialismo decorrente de uma visão etnocêntrica. Mas você sabe o que é neocolonialismo ou etnocentria? Vamos ver o significado dessas palavras. Etnocentrismo está relacionado com a visão do indivíduo sobre um mundo onde as características que ele considera o seu grupo étnico, a sua nação ou a sua nacionalidade socialmente mais importante do que as demais. Portanto, a visão neocolonialista do século XIX fez com que a história da África fosse considerada recente justamente porque a arte europeia e a acadêmica serviu como parâmetro para ela por um longo período, desvalorizando assim a cultura e as artes tradicionais da própria África. Com a exploração de novas terras e o neocolonialismo, houve uma grande miscigenação cultural, onde as artes desse continente influenciaram as artes da Europa e das Américas. Atualmente, os artistas africanos têm buscado cada vez mais o seu espaço, produzindo uma arte atual que, ao mesmo tempo, resgata práticas culturais antigas. A pré-história no continente africano. As pinturas rupestres africanas datam de 30 mil anos atrás. Entretanto, como foram feitas em superfícies expostas ao calor, frio, sol, vento, chuva e erosão natural, muitas das mais antigas se perderam e parte das que restaram datam de cerca de 10 mil a 2 mil anos atrás. No coração do deserto do Saara encontra-se um dos maiores acervos mundiais de arte rupestre. Desenvolvido pelas populações locais ao longo de 7 milênios, essa arte testemunha a grande mudança climática ocorrida na região. Os períodos dos desenhos das pinturas rupestres no deserto do Saara demonstram a evolução e as características diárias de como esses povos viviam. O primeiro é do período do búfalo, 12 mil a 6 mil anos atrás. Aparecem animais como hipopótamos, rinocerontes, girafas, elefantes, búfalos e grandes antílopes. As pinturas são, em sua maioria, monocromáticas ou policromadas. Os pigmentos usados nas pinturas rupestres são basicamente extraídos de óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão vegetal e sangue de animais abatidos. Período de cabeça redonda, de 9.500 a 7.000 anos atrás. Essas pinturas apresentam figuras que caracterizam a cabeça do ser humano de forma maior e arredondada. Também observa-se nas características que já era um período de início de desertificação do Saara. As pinturas são totalmente ligadas às gravuras.
pois, antes de pintar em várias ocasiões, eram feitos esboços e logo após eram passada a tinta por cima. Por isso, são pinturas táteis, onde se observam sulcos na superfície das rochas. Período pastoral, de 7.200 a 3.000 anos atrás. Aqui são apresentadas imagens de pessoas pastoreando animais e também caçando, com o uso de instrumentos, como os arcos. Para cada cor produzida com os pigmentos naturais, se usava um material diferente. O vermelho e o marrom era obtido a partir de um ocre tirado do óxido de ferro. Já o preto era através do carvão vegetal, ossos calcinados e triturados ou da fumaça e da gordura queimada. Período do cavalo, de 3.200 a 1.000 anos atrás. As imagens deste período são caracterizadas por seres humanos com roupas e com o uso de armas. Além disso, mostram cavalos em carruagens com rodas. Uma outra cor também produzida por eles era o branco. O branco era extraído a partir do caulim, um excremento de animais, látex ou óxidos de zinco. Período do camelo, de 3.000 a 2.000 anos atrás. Esse período final da arte rupestre do Saara mostra pinturas com camelos, bois e cabras, lanças, espadas e escudos. Neste período já não se observa cavalos nos grafismos, por considerar que a região já era desertificada. Os pigmentos eram produzidos através de uma mistura de elementos. Primeiramente, eles eram triturados no almofariz com um pilão e misturadas com um determinado líquido, que poderia ser leite, gordura derretida, ou ainda clara de ovo, ou mel, ou até mesmo tutano cozido. Os instrumentos utilizados para se colocar essas misturas de pigmentos na superfície das rochas podiam ser os dedos, penas de pássaros, espátulas de palha ou até mesmo madeira lascada, pelos de animais presos a um graveto por meio de tendões, ou até mesmo o processo de pulverização em que o líquido era borrifado com a própria boca. As gravuras que são sulcadas na superfície das rochas são feitas principalmente em pedras areníticas, que são mais suaves, e também em granitos. Os instrumentos utilizados para fazer as gravuras eram pedras apontadas com instrumentos da época. Algumas teses, discussões e pesquisas mostram que as gravuras mais profundas eram de caráter religioso e as mais superficiais tinham características pedagógicas, de ensino, de passar conhecimento mesmo para as outras gerações. A arte pré-histórica é a mais antiga manifestação artística que se tem conhecimento. Retratando aquilo que fazia parte do seu mundo, o homem pré-histórico marcava cenas do dia a dia na busca por alimentos e pela sua própria sobrevivência. Eles buscavam representar então grandes animais selvagens e expressavam inclusive a sua admiração pela natureza.
A descoberta desses sítios arqueológicos e o estudo dessas imagens pré-históricas tem contribuído e muito para melhor conhecermos o modo de vida desses povos, assim como as condições ambientais daquela época.